Martelo batido, caiu o Pix na conta, livres no mercado. As últimas notícias do Flamengo você vai conferir a partir de agora. Salve galera, seja muito bem-vindo ao seu canal de notícias do Flamengo, onde todos os dias você confere vídeos relacionados ao clube mais querido e mais amado do Brasil. Quer ficar por dentro de tudo que acontece no Mengão e não quer perder nenhuma notícia? Seja um inscrito aqui no canal. É muito fácil, muito simples você ser inscrito. É só clicar no botão que tem embaixo escrito inscrever-se. Você clica aí e automaticamente já está inscrito. É de graça. Você não paga absolutamente nada. Peço também para você deixar o like. O like também é muito importante para a ajuda aqui do nosso trabalho. Tá bom, galera? Então vamos agora para as últimas notícias do Flamengo. Deixa eu começar falando sobre o Aeroflá, que vai acontecer hoje, nessa quarta-feira, lá no Rio de Janeiro. Os torcedores estão organizando para se despedir do Flamengo, porque o time vai para o Super Mundial de Clubes e embarca hoje, quarta-feira. Então, se você é do Rio de Janeiro, ali na região, vá para o Aeroflá, porque terá aí uma grande festa. Lembrando que vamos fazer a cobertura aqui no canal. Você verá vídeos do Aeroflá e tudo mais aqui no canal. Então, faça a sua inscrição, ativa as notificações que vamos enviar vários vídeos, tá bom? Bora entrar no clima do Super Mundial de Clubes, porque o Enzo Fernandes, meio-campista do Chelsea, um dos principais meio-campistas do Chelsea, ele deu uma entrevista para a FIFA e falou sobre a expectativa de enfrentar o Flamengo. Olha o que ele disse, ó. O Flamengo é um clube enorme que é conhecido no mundo todo. A atmosfera da partida será imbatível, porque os brasileiros são muito apaixonados, assim como nós argentinos. Espero que o estádio esteja barulhento, porque todos aproveitem o futebol que seja vencedor. Ou seja, eles sabem quem é o Flamengo, tá? Não vão dizendo que eles não sabem quem é o Flamengo e tudo mais, que o europeu não sabe quem é o futebol brasileiro. Eles sabem sim quem é o Flamengo, então o Enzo Fernandes projetou aí esse confronto contra o Mengão. Bora falar sobre mercado da bola, porque o Flamengo não tem expectativa e não vai renovar o contrato do goleiro Matheus Cunha. O Vene Casagrande trouxe a informação que o Flamengo não deve renovar o contrato com o goleiro. O vínculo do goleiro vai até dezembro de 2025, ou seja, até o final desse ano, e o jogador perdeu espaço no elenco. E a diretoria não prevê uma renovação. Caso ele decida deixar o Flamengo, o clube não dificultará a sua saída. Lembrando que ele, o Pablo e o zagueiro Cleiton já podem assinar um pré-contrato com qualquer outro clube a partir do dia 1º de julho, tá bom, galera? Outros jogadores que podem ficar livres no mercado, porque o Flamengo está cotando, está estudando a possibilidade de negociar o Michael e o Everton Cebolinha. Só que tem um problema. Os dois só podem ser negociados agora para times de fora do Brasil, porque eles já participaram de 7 jogos pelo Campeonato Brasileiro e não podem ser negociados para nenhum time brasileiro nessa temporada. E vale lembrar que o time do Catar, que agora me fugiu o nome, fez uma proposta para o Michel, quer dizer, a proposta não, tem interesse na contratação do Michel, acho que é o Al-Dali do Catar. Então pode ser o provável destino do Michel, e o Everton Cebolinha, não sei qual será o provável destino dele, até porque ele não pode jogar mais nenhum clube brasileiro nessa temporada, porque já fez 6 jogos pelo Brasileirão, nem ele e nem o Michael. E o Flamengo busca no mercado um lateral direito para repor a provável saída do Wesley, um zagueiro, ou caso ele não renove com o zagueiro Cleiton, um camisa 10 para se revezar com a Arrascaeta, um ponta de qualidade no drible e um atacante com características de camisa número 9. Falando em atacantes, o Flamengo tem interesse na contratação do Okafor, né? Suíço, que é do Milan, estava emprestado para o Napoli na última temporada, só que foi revelado aí o salário dele. Ele quer ganhar na casa dos R$1.700.000 por mês, quase 2 milhões de reais. Então o Flamengo deu aí uma rechaçada e ele disse que não tem interesse em vir para o futebol brasileiro no momento, que quer permanecer na Europa. Falando em time europeu, falando em Milan, o João Félix, que jogou a última temporada no Milan, e o Flamengo tentou a contratação dele, mas ele não quis, ele não foi inscrito na lista de jogadores que vão para a Copa do Mundo de Clubes do Chelsea. Ou seja, ele vai ficar lá sem treinar, acho que vão dar férias para ele. Ele não foi inscrito na Copa do Mundo de Clubes. Se ele viesse para o Flamengo, ele estaria inscrito, né, irmão? Mas ele acabou não aceitando a proposta do Flamengo, tá bom? Bora falar sobre Pix,
porque caiu o Pix na conta do Flamengo, não só do Flamengo, mas também do Botafogo, do Fluminense e do Palmeiras, porque no último dia 29 de maio, os clubes receberam 68 milhões de reais da FIFA como parte do prêmio na participação do Mundial de Clubes. O valor total desse prêmio é 85 milhões. Os outros 17 milhões serão pagos no próximo dia 27 de julho. Em 15 de agosto, ocorrerão pagamentos residuais em relação à fase inicial da competição. No dia 30 de setembro, serão feitos os pagamentos aos times que avançarem nas fases decisivas, encerrando o ciclo de pagamentos. Olha como é que vai ser. Ó. Cada empate, 5,5 milhões. Cada vitória, 11 milhões. A ida nas oitavas, 42 milhões. A ida às quartas, 73 milhões. Chegando nas semifinais, 117 milhões. O vice-campeão ganha 167 milhões. E o campeão ganha 223 milhões de reais na cotação atual. Tá certo, galera? Bom, bora aproveitar agora para mudar de assunto e falar sobre o caso Gerson, mas antes, peço para você fazer a sua inscrição aqui no canal se você não for inscrito ainda. É muito fácil, muito simples, é só clicar no botão que tem embaixo escrito inscrever-se, é de graça, você não paga nada e ajuda muito o nosso trabalho. Peço também para você deixar o like é muito importante para esse conteúdo chegar em mais pessoas, tá bom, galera? Bora lá falar sobre o caso Gerson. O negócio é o seguinte, semana passada, os diretores do Flamengo e os empresários do Gerson se reuniram para tratar a possibilidade do jogador ir para o Zenit. O Flamengo mandou avisar logo e não está mudando de ideia. O Gerson quer ir? Quer, pois pague a multa de 158 milhões. Aí os empresários do Gerson tentaram conversar com o Flamengo para parcelar essa multa, para diminuir e tudo mais. E o Flamengo, na figura do José Boto, não vai parcelar. Se quer levar o Gerson, é 158 milhões de reais. E ainda mais, se o Gerson quebrar o contrato e ir para o Zenit, ele vai ter que pagar 50 milhões de reais. Porque na cláusula desse novo contrato tem uma cláusula de direito de imagem. E se quebrar o contrato, ambas as partes, se o Flamengo quebrar o contrato, se o Gerson quebrar o contrato, eles têm que pagar 50 milhões de reais. Como não é o Flamengo que está quebrando esse contrato, está rescindindo esse contrato, é o Gerson, ele vai ter que pagar 50 milhões de reais para o Flamengo. Aí, o pai do Gerson e os seus empresários querem que o Zenit pague esse dinheiro. Querem que o Zenit pague 158 milhões de reais, mais os 50 milhões de reais da rescisão de contrato. E o Zenit falou, ó, não, a gente não paga isso não. E tá nesse imbróglio. Ou seja, o Flamengo tá na dele, tá fazendo certo, não vai abrir mão de dinheiro porque os diretores não são loucos da cabeça, tá tudo certinho. E se o Gerson quiser ir pro Zenit, que o Zenit pague os 158 milhões mais os 50 milhões de reais, tá certo, galera? O salário que o Gerson vai receber lá é uma coisa assim estratosférica, na casa dos 3 milhões de reais, mais bônus por metas que são fáceis de ser batidas. Enfim, o jogador quer ir, já aceitou a proposta, mas tem que cair o Pix na conta do Flamengo. Se não cair, ele não vai. Beleza, galera? Tô ficando por aqui, peço para você deixar o like nesse vídeo, fazer a sua inscrição aqui no canal, mais tarde vídeos do Aeroflá. Então, se você quer ficar por dentro do Aeroflá, inscreva-se aqui no canal, tá bom? Um forte abraço para você e até a próxima.